povo de Deus, 12, não é privilégio, aí, é compromisso sério que requer discernimento constante. Lembra aquelas 4 coisinhas? Aí, o privilégio de nós sermos clientes, pacientes, sócios e funcionários. Nessa linha aqui, nós temos méritos. Você merece, você rezou muito, você fez muito, você então é um cliente da igreja, é um paciente de Deus, é um sócio. Então há privilégios aí. Você, quem paga mais é sócio maior. Tratar Deus como sócio, então não é. É discernimento constante, vai provocar posicionamento decisivo e atitude profética contra as manipulações do poder e da religião. Vamos ver lá o Amós. O povo de Deus não teme provocar conflitos e nem foge dele, mesmo que por causa disso seja acusado de conspirador. O sacerdote Amazias, que era do rei, então ele pôs o profeta Amós para correr, só que o profeta não correu. Essa atitude, como o Amós, vai provocar conflitos, né? A missão do povo de Deus em nada difere da missão de Jesus. Jesus provocou rupturas, pondo-se a serviço dos que não tinham liberdade. Quando Jesus expulsou o demônio, no evangelho de hoje, né? O fulano era mudo, mas tinha demônio. O demônio leva a mudez. Quando Jesus liberta o demônio, ele vai falar. Quando você liberta a sua alma, quando há uma libertação espiritual, a libertação material acompanha. Segunda leitura, fomos filhos seus, feitos filhos. Essa que é a vocação, né? Aí a nossa eleição. E herdeiros do reino, graças à ação de Cristo. Então, se nós somos filhos herdeiros, temos a tarefa de ser continuadores do projeto de Deus. Porque quando a religião toma conta do poder, teocracia, a classe dirigente, rica, poderosa, dominava os tribunais, os juízes, né? Aquele esplendor, a religião, então as festas magníficas, né? E o sacerdote Amazias estava a serviço do governo. Portanto, a religião estava a serviço do povo ou do governo? Do governo. Dos pobres ou dos ricos? Dos ricos. Aí que está. Então, esse culto não tinha nada a ver com o dia a dia do povo. Os rituais majestosos praticavam injustiça contra o pobre. Então, toda espécie de atropelos ao direito, né? E os ricos ofereciam majestosos, né, ofertas abundantes. Lembra aquela parábola que Jesus fala? E veio fulano falando: Senhor, Senhor, estou dando 3.000 reais. Cretismo religioso, né? Então o reino do norte, o Jeroboão lá, com todas aquelas conquistas, né? A indústria, o comércio, foi muito lá em progresso naquela época, né? Foi muito grande. Então eles fizeram a igreja de Betel para o povo não ir a Jerusalém e levar o dinheiro lá para o sul. Então fizeram um santuário em Betel para segurar o dinheiro entre eles mesmo, né? E o sacerdote Amazias estava lá, paparicado, né? Endeusado, né? E o Amós lá no sul, como diz lá, né? Ele era camponês, ele era pastor de gado, né? De sicômoros, né? De Betel e de Dan, né?
no rei Jeroboão I, muito dinheiro, muita coisa, e Betel passou a ser santuário do rei, com sacerdotes e profetas, servindo-lhe de suporte ideológico, é lógico. Por isso, qual que é a raiz do pecado? O ter. Aí, gente, sempre volta a mesma coisa, mas você vai aprender a fazer síntese, né? Então, aqui que está o saber da ideologia, aqui que está o perigo da religião, aqui é política, né? Política. Aqui é a economia, né? Economia, a ideologia, as filosofias. Aqui que está o problema, quando a religião se identifica aqui. Então, no governo de Jeroboão, a cultura religiosa, o templo de Betel e de Dan, estava a serviço do rei. A nossa religiosidade está muito cheia de misturar de tanta porcariada. Às vezes a pessoa pensa que estou contra o Deus, que estou contra a Nossa Senhora. Não, estou purificando. Aparece lá em Betel o caboclo da roça, né? O caipira que veio lá, né? O Amós. Claro que o Amazias vai descer o cacete dele, né? Sai daqui, vai procurar o teu pão. Tudo que ele fala aqui é exatamente o que ele está fazendo. Ele estava ganhando o pão ali, sendo sacerdote do rei. Ele está sendo profeta, pago, muito bem pago ali. Gente, isso é um perigo. Quantos sacerdotes usam a igreja para si? É duro falar, mas tem que falar, velho. Vai ver no evangelho, né? Não leva nem bolsa, nem sacola, nem dinheiro, nem nada. E aí? Aonde que está a pobreza, né? Vai longe. Então Amazias vai expulsar o profeta da região. Número 6 lá no final. Então, gente, aí está a vocação, né? A vocação nasce de Deus. Há um arrebatamento. Quando ele fala, o Senhor chamou-me. Essa palavra chamou-me é muito fraca em português. A tradução é muito fraca. É o arrebatamento. É muito mais forte, né? Lembra semana passada o Ezequiel? O que ele falou? O Espírito entrou em mim, um Espírito que me pôs de pé. Por quê? Ele estava caído. Há uma força de Deus que entrou nele. Há um arrebatamento. É isso. Então todos nós, batizados, acreditar que tem que haver um arrebatamento irresistível para nós, né? Há não é um chamado assim, ô Joaquim, ô Maria, Antônio, vem me ajudar. Não é assim convite, assim distante, não. É essa tomada de consciência que Amós, né? Ele não vai ter medo dos poderosos, né? Então ele de corpo inteiro, né? Muita gente se diz religiosa, né? Mas a prática demonstra estar esmagando a herança de Deus. A igreja, para poder exercer com fidelidade sua missão profética, tem de evitar colar-se aos poderosos. Depender deles. Ela vai ser infiel diante da missão que Deus lhe confiou. Uma igreja que está preocupada em não incomodar o poder para manter privilégios fiscais ou para continuar a receber dinheiro para as instituições que ela protege, será uma igreja escrava, de mãos atadas, dependente, longe de Deus e da proposta libertadora. Nós precisamos evangelizar muito em nossos terços, tutelar o privilégio, né? Uma igreja que não incomoda. Primeira leitura lá, ó. Continua o tema da profecia semana passada, lembra-se? A coragem que devemos ter para denunciar as injustiças praticadas ao nosso redor. Não devemos proceder como os profetas pagos pelo rei, que evidentemente só apregou coisas boas. Mas
Então, muita gente fala de religião do lado bom, né? Para não se comprometer, então vai. Todos concordavam que Jeroboão II era um ótimo governante porque conseguira muita riqueza e poder. Porque Jeroboão veio de Salomão, gente. Salomão que era riqueza. Amós se volta contra isso porque a riqueza e a prosperidade foram conseguidas ao preço da exploração dos pobres e a opressão dos humildes. Para Deus não interessam as orações, não interessam os cânticos, o incenso e as festas, se antes não se luta para acabar com a desigualdade escandalosas, com a opressão, com as injustiças. O católico, ele é católico de religião, mas não é católico de fé. O discípulo vai aprendendo quem é Jesus. Lembra aquela pergunta, domingo retrasado, quem eu sou? Pedro acertou, né? Tu és o Messias, mas filho do Deus vivo. Quem é Jesus? E quem é o cristão? Com base nos conflitos, lembra? As tempestades da vida, que Jesus e a comunidade cristã vão encontrar ao longo da caminhada. Tudo que Jesus falou, tudo que aconteceu comigo, vai acontecer com vocês, mas não se preocupe, nem o que vocês vão falar. O Espírito Santo vai te iluminar. Mas tem que continuar, né? Então Pedro foi crucificado, São Paulo foi degolado, né? Os apóstolos, coerência, né? A junção da vocação com a missão. A missão é comunitária, né? A missão é a mesma de Jesus. Desativar e destruir os mecanismos que geram morte, dependência, opressão. De expulsar os nossos demônios. A totalidade. Lembra, Jesus começa expulsando o demônio, gente. Quando expulsa o demônio, gente, né? Quando a gente liberta a alma, o corpo, quem é mudo, fala, quem é cego, enxerga, quem tem hemorragia, liberta, né? Aquela mulher, certo? Tudo, o paralítico anda, pula, que nem cabrito. Eles estão levando, né? Simbolizando, gente, a comunidade, né? A união deles. Não é cada um bem entende, evangelizando para si, né? Não chama apenas um grupo de especialistas para o seguir, para dar testemunho. Não. Ele vai chamar os 12 que representam a totalidade do povo de Deus. 12. Por isso os 12 tribos de Israel, os 12 apóstolos, é uma totalidade. Portanto, é o povo profeta. Significa comunidade. Ser cristão é estar a caminho. Estar preparado para uma longa e difícil jornada, né? Levar o cajado, né? E ter sandália no pé, porque vão correr muita areia, né? Muito deserto. Segunda coisa, né? A missão dele vai exigir desimpedimento de tudo que é supérfluo. Então não levar nem pão, nem nada. Portanto, sobriedade. Não leve nem sacola para ficar guardando as coisas, nem dinheiro. Meu filho, ninguém lê a Bíblia. Para ler a Bíblia tem que regalar os olhos. Nem 2 túnicas. E aí? Contentar-se com a hospitalidade oferecida, gente. Tá que está a tentação do ter, poder e o saber. Muita gente é exagerado do lado social, ou também é exagerado do lado espiritual, né? Pensando que, né? Então, nada de pão. O importante era só rezar. Não, filho. A oração tem que transformar-se em pão também, mano. Então vamos lutar só pelo pão. Não. Temos que rezar também.